Helena Castro desceu do táxi, esperando que o motorista pegasse suas malas. Ela não planejava voltar ali naquelas circunstâncias. Seu pai decidirá partir deste mundo no auge do frio invernal. Ela odiava isso mais do que qualquer coisa, ainda mais agora. Sentiu um leve toque em seu braço, tirando o ar de seus pensamentos. A senhora está bem? Perguntou o motorista, parecendo preocupado. Ela sentiu, entregou-lhe o pagamento e pegou suas malas. Estou bem, obrigada. Ignorando-o, começou a caminhar em direção à varanda da casa onde viverá por 18 anos. Não era como se ela quisesse se importar nem um pouco com a morte do pai. Mas também não podia simplesmente ignorar. Afinal, ele ainda era o homem que cantava canções de ninar para ela dormir e fazia seus coques quando ela pedia. Quando recebeu a ligação para vir, ficou entorpecida. Levou um tempo até conseguir se recompor. Helena subiu os degraus da varanda e uma onda de nostalgia invadiu. Tudo parecia exatamente como ela havia deixado, as mesmas tábuas de madeira gastas, polidas por anos de passos, a velha cadeira de balanço do pai, vazia, mas ainda parecendo guardar sua presença, como se esperasse que ele voltasse e retomasse seu suave balançar. Ela se surpreendeu que ainda estivesse assim, pois Mariana gostava de tudo moderno na casa. Levantou a mão para bater, quando a porta se abriu de repente. Mariana, sua madrasta, ainda vestia o roupão de noite, que pendia frouxo sobre seus ombros. Seus cabelos pareciam sedosos, com mechas caindo sobre o rosto. Ah, é você? Disse Mariana. Helena lançou-lhe um olhar questionador. Estava esperando outra pessoa? Ela olhou para trás para ver se havia alguém chegando, mas não havia ninguém. Não ligue para mim, entre, disse Mariana, dando um passo para trás para que Helena pudesse entrar com suas malas, mas sem oferecer ajuda. Para alguém que acabará de perder o marido, Mariana parecia estar tendo o melhor momento de sua vida. Finalmente decidiu aparecer, hein? Disse Mariana de costas para ela, fechando a porta. Bem, fique à vontade novamente. Helena suspirou profundamente, fazendo o possível para se conter. Já fizera isso antes, então ainda era capaz de fazê-lo novamente. Como esperado, Mariana não mudará nem um pouco. Meu quarto? Perguntou Helena. Mariana virou-se para encará-la e deu de ombros. Tenho certeza de que ainda se lembra como chegar lá? Helena observou Mariana ir para a cozinha, cantarolando animadamente. Mariana não parecia alguém que acabará de perder o marido. Parecia alguém pronto para se divertir. Bem, todos lidamos com o luto de maneira diferente, murmurou Helena para si mesma, carregando suas malas na direção de seu antigo quarto. A visão que encontrou fez seu queixo cair. O quarto era um desastre por si só, todo bagunçado com várias sacolas e empoeirado como o deserto do Saara. Como você pôde deixar meu quarto assim, Mariana? Perguntou Helena assim que chegou à cozinha. Mariana lentamente tomou mais uma colherada do sorvete que estava comendo e deu de ombros. Você o deixou, não eu. Limpe você mesma. Talvez se viesse para casa de vez em quando, não estaria assim. Mas não, você estava ocupada demais com sua própria vida. A raiva de Helena aumentou. Ninguém me queria aqui de qualquer forma. Você deixou isso bem claro anos atrás. Você escolheu partir, lembra? Claro, assim como você escolheu tomar toda a atenção do meu pai. Qual é o seu ângulo? Me diga agora, porque agora você o matou. O rosto de Mariana ficou vermelho quando o pote de sorvete caiu no chão. Como ousa? Eu amava Carlos e cuidei desta família. Amor? Você chama isso de amor? Deixar meu quarto apodrecer, não cuidar dele? Isso não é amor, Mariana, isso é negligência, rebateu Helena. Você não tem o direito de me julgar. Você nos abandonou, Helena. Você abandonou seu pai. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas pela primeira vez desde que soube da morte do pai. Eu não o abandonei. Você me expulsou, Mariana. Você e sua fachada perfeita. Helena começou a bater palmas e a provocar Mariana. Tenho certeza de que conseguiu o que queria. Ele está morto. Bravo. Você deveria ter cuidado com o que diz, espertinha. Talvez se sua mãe não tivesse morrido, Mariana rosnou para ela, saindo da cozinha. Minutos depois, Mariana saiu de casa batendo a porta.
Só então Helena caiu de joelhos, com a cabeça baixa, e começou a deixar as lágrimas que pensava ter contido escorrerem. Diferentes pensamentos passavam por sua cabeça, fazendo-a sentir dor por todo o corpo. Será que ele teria sobrevivido se ela estivesse aqui? Havia algo que poderia ter sido feito com sua presença? Pai. Aquela única palavra era um apelo que saía de sua boca enquanto ela se lembrava de cada momento que passaram juntos. Por que você simplesmente partiu assim? Por que? Ela continuava murmurando para si mesma repetidamente. De repente, ela ouviu alguém bater na porta. A princípio, achou que estava ouvindo coisas, mas aconteceu novamente. Ela não estava com vontade de se levantar do chão e ir abrir a porta. Enquanto Helena enxugava as lágrimas, as batidas insistentes continuavam. Hesitante, ela se aproximou da porta, espiando pelo olho mágico para ver um homem bem vestido, na casa dos 50 anos, usando uma camisa azul marinho sob medida e segurando uma pasta de couro na mão direita. Vendo que ele parecia alguém importante, ela rapidamente tentou se recompor antes de abrir a porta. Boa tarde, você deve ser Helena, o homem sorriu assim que a viu. Meu nome é Caio Thompson, advogado do seu pai. Posso entrar, por favor? Ela simplesmente assentiu, dando um passo para o lado para que ele entrasse. Então fechou a porta. Ao conduzi-lo à sala de estar, percebeu que ele estava examinando toda a área da casa até onde seus olhos podiam alcançar. Imagino que Mariana não esteja em casa, certo? Foi então que ela entendeu sua tensão. Pela maneira como falou, parecia que ele não queria vê-la por perto. Ela saiu de casa há pouco tempo. Certo. Senhorita Helena, preciso discutir com você sobre o patrimônio do seu pai e alguns assuntos importantes que requerem sua atenção. Você está se sentindo bem para isso ou devo voltar em outro momento? Tudo bem, ela tentou manter o rosto composto para não revelar nenhuma emoção. É que acabei de chegar. Desde que não demore muito. Caio abriu sua pasta, tirando uma pilha de documentos. Helena, o testamento do seu pai é bastante específico. Ele deixou para você, ele fez uma pausa, examinando os documentos antes de continuar, a Clínica Beira Rio, todos os seus ativos e propriedades associadas. Ele também lhe deixou seus investimentos, títulos e pertences pessoais. Os olhos de Helena se arregalaram quando Caio lhe entregou uma pasta contendo os documentos. Seu pai foi muito claro sobre seus desejos, Helena. Ele queria que você tivesse controle e propriedade da clínica, garantindo que seu legado continue. Sua mente girava. Ela não esperava nada, dada sua distância do pai, mas... Não sei se posso dirigir a clínica, Caio. Não tenho experiência. Acabei de me formar na faculdade de medicina. Caio assentiu compreensivamente. Seu pai acreditava em você, Helena. Ele deixou instruções detalhadas e uma equipe capaz para apoiá-la. Apesar das garantias de Caio, Helena se sentia sobrecarregada. Ela ainda não havia se reconciliado com a morte do pai e agora estava diante da tarefa assustadora de assumir seu legado. Não pode ser vendida? Eu teria que voltar eventualmente para terminar algumas coisas na faculdade. E se eu simplesmente vendesse para alguém que faria bom uso da clínica? Se você vender, a propriedade é transferida para Mariana, sua madrasta. O estômago de Helena se contorceu com o pensamento. Ela não suportava a ideia de Mariana lucrar com o trabalho árduo de seu pai. Quais são minhas alternativas? Helena começou a pensar em coisas que poderiam ser feitas para manter a clínica em ordem. Ela nem esteve lá por muito tempo. Você poderia contratar um gerente ou fazer parceria com alguém experiente, sugeriu Caio. Ou levar tempo para aprender e crescer no papel. No entanto, eu pessoalmente aconselharia que você se disfarçasse como funcionária primeiro. Isso chamou a atenção de Helena. Por que você diz isso? Antes de seu pai morrer, ele mencionou que havia algumas práticas corruptas acontecendo na clínica, mas antes que ele pudesse fazer algo, sua condição cardíaca piorou terrivelmente, deixando isso sem solução. Se você simplesmente entrar como diretor agora, pode não descobrir. Helena respirou fundo enquanto repetia o que o advogado havia dito. Se ela decidisse voltar para sua vida, Mariana faria uma bagunça do que seu pai levou anos para construir. Se ela ficasse, teria que ser extra-sensível ao que acontece na empresa. Posso ter algum tempo para pensar sobre isso?
Claro, apenas tenha em mente que se você demorar, a clínica corre risco. Ela assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. Mas como eu conseguiria um emprego lá? Deixe isso comigo. É super fácil. Gostaria de saber sua decisão assim que você tiver decidido. Aqui está meu cartão. Ele entregou um cartão que tinha listras roxas. Esse é meu cartão de visita. Apenas uma ligação seria suficiente. Com isso, ele se levantou, pronto para sair. Helena se levantou também e o acompanhou até a porta. Obrigado, Sr. Thompson. Sou grata. Não é nada. Cuide-se e estarei esperando sua ligação. E ele já estava fora da casa. Ela voltou para a cozinha, pegou um pote de sorvete e voltou para a sala de estar, ainda pensando. Seu telefone vibrou no bolso, fazendo-a verificá-lo pela primeira vez naquele dia. Era uma mensagem de uma de suas colegas da faculdade. Ela estava lá quando Helena recebeu a notícia sobre a morte de seu pai, então mandou uma mensagem para perguntar se ela havia chegado em casa em segurança. Helena digitou uma resposta rápida, enviou e desligou o telefone imediatamente. Ela só queria todo o descanso que pudesse ter. Seu pai acreditava em você, Helena. Ela não duvidava nem um pouco disso. Toda primeira semana, seu pai lhe enviava uma mensagem de bom dia, encorajando-a e perguntando sobre seu bem-estar. Mas ela só respondia algumas vezes, porque sentia que não era bem-vinda perto dele, e Mariana piorava as coisas. O pote de sorvete estava delicadamente em seu colo. Só quando ela pegou o cartão de visita do advogado é que se lembrou dele. Pegando uma grande colherada, ela mexeu no cartão algumas vezes antes de ligar seu telefone novamente. A morte de seu pai a fez perceber o quanto ele amava, mesmo até sua morte. Havia apenas uma maneira de garantir que ele estivesse sorrindo do céu. Ela rapidamente digitou uma mensagem e enviou para o advogado. Tudo o que ela tinha que fazer agora era preparar tudo o que seria necessário para seu novo trabalho, e isso significava que ela teria que organizar tudo no quarto para mantê-lo arrumado. Bem jogado, Mariana. Bem jogado, ela murmurou, tomando mais colheradas de sorvete. Seus olhos vagaram para o retrato de seu pai que estava ao lado da televisão, e ela começou a chorar novamente. Não foi até a semana seguinte que Helena foi chamada para começar seu trabalho na clínica de seu pai. Inicialmente, ela temeu que houvesse um problema com seu nome, mas Caio foi rápido em lembrá-la que seu pai não usava mais o nome Carlos Castro desde que sua mãe morreu. Ele havia mudado. Na última semana em que Helena estava de volta à casa de seu pai, ela só cruzou com Mariana 2 vezes. Ela geralmente voltava à meia-noite, bêbada. Helena se perguntava o que seu pai viu nela. Suas primeiras lembranças de sua mãe eram do sorriso caloroso dela antes que o destino cruelmente arrancasse quando Helena tinha apenas 3 anos. Seu pai ficou completamente arrasado. Ela se lembrava das vezes em que entrava em um cômodo e o via chorando enquanto olhava para a foto de sua mãe. Não muito tempo depois, ele se dedicou a criar algo novo, canalizando seu luto. Anos se passaram e a clínica Beira Rio prosperou além de suas expectativas. Ela cresceu vendo-o trabalhar incansavelmente dia e noite. Passava horas brincando nos corredores da clínica, sonhando em ser como ele. Então, de repente, tudo mudou. Seu pai conheceu Mariana, que era paciente na clínica. Ela se lembrava de como seu pai ficava babando cada vez que via Mariana, que era extremamente deslumbrante. À medida que se aproximavam, uma Helena de 13 anos foi completamente deixada de lado. Ela observava como Mariana constantemente manipulava o amor de seu pai, combinado com seus comentários horríveis quando se tratava dela. Seu pai, pego no meio, lutava para equilibrar seu amor entre as duas. Apesar da influência de Mariana, ele ainda a estimava e a incentivava a seguir seus passos. Ela estava ansiosa para agradar seu pai, então fez tudo o que era necessário, até que seu pai finalmente revelou que se casaria com Mariana. Ela ficou profundamente magoada e com raiva, mesmo já esperando por isso. Seu pai a amava, mas se tornou distante, e ela não podia evitar. Ela o amava profundamente e sentia mais falta dele do que qualquer coisa. Olhando-se no espelho, ela tentou sorrir, dizendo a seu subconsciente que se começasse a chorar agora, não conseguiria ir trabalhar. Sua bolsa contendo escova, grampo de segurança, batom e algum dinheiro estava sobre a cama.
Olhando ao redor do quarto, ela sorriu porque levou muito esforço para deixá-lo como estava agora. Helena Castro fez uma oração silenciosa em seu coração e saiu de casa para chegar à abertura da clínica. Ao chegar lá, ficou surpresa ao ver como era bonita. A última vez que esteve ali, não havia muito em termos de infraestrutura, mas agora estava orgulhosa de seu pai. Helena começou como auxiliar de registros médicos, aprendendo as cordas e ajudando onde fosse necessário. Ela foi emparelhada com uma veterana na área, que lhe ensinou como arquivar e manter registros de pacientes, além de recuperar arquivos. Para alguém em sua área, ela nunca soube o que outros funcionários de um hospital ou clínica passavam. Estar na clínica abriu seus olhos para ver o que realmente estava acontecendo no campo. Oi, Helena, obrigada por aqueles livros. Você é um anjo, Ana, uma das enfermeiras, passou por ela após o trabalho do dia. Como você tem esses livros? Procurei por eles em todos os lugares. Não mencione, eu só aconteci de tê-los. E sua colega, ela conseguiu resolver tudo? Ana deu de ombros. Você se preocupa demais, sabia? Não consigo contar quantas pessoas você ajudou desde que chegou aqui. Algumas delas nem valorizam isso. Não importa se elas valorizam ou não, desde que o problema seja resolvido. Vejo que você está pronta para ir. Tivemos muitos pacientes hoje, estou surpresa que ainda esteja de pé. Por que você ainda está aqui? Deveria ter terminado seu trabalho há 1 hora ou mais. Ana checou o telefone, assentindo. Estou esperando Lúcia. Devo acompanhá-la até o ponto de ônibus, já que está ficando tarde. Você e Lúcia de novo. A amizade que vocês compartilham é única, mesmo com a diferença de idade, comentou Ana enquanto Helena sorria, olhando para o corredor para ver se Lúcia estava vindo. Estou indo. Até amanhã. Já te disse para não me esperar de novo. Posso ter 60 e poucos anos, mas isso não significa que não possa andar ou fazer outras coisas, Lúcia repreendeu Helena, que ficou surpresa ao vê-la pronta. Lúcia era uma das pessoas com quem Helena se sentia incrivelmente conectada. Era uma mulher magra, mas de constituição robusta. Seus cabelos grisalhos eram cortados em um chanel curto e cacheado que combinava perfeitamente com seu rosto em formato de coração. Na maioria das vezes, ela preferia usar blusas estampadas com flores que complementavam seu tom de pele. Helena pegou sua bolsa, colocando-a transversalmente no peito. Você não manda em mim, mãe. Vamos logo. Você age tanto como meu neto. Se dependesse de mim, eu ficaria em casa enrolada nos cobertores o dia todo. Prefiro muito mais isso do que ser faxineira, que é estressante. Elas saíram da clínica juntas, virando à esquerda na rua. É por isso que você tem dores nas costas o tempo todo. A vida nem sempre foi assim, Helena. Eu costumava ser enfermeira na clínica e tudo ia bem, mas então o dono morreu. Helena olhou para ela com curiosidade estampada no rosto. Como isso afetou você? Você conhece o Diego, certo? Helena assentiu ansiosamente. Ela conhecia Diego muito bem porque ele estava sempre apontando todos os seus erros ultimamente. Ele se tornou médico-chefe e me fez escolher entre deixar meu emprego como enfermeira na clínica ou ser faxineira. Por que diabos ele fez isso? Helena parou, enfurecida com o que Lúcia havia dito. Isso não está certo. Lúcia colocou a mão no antebraço de Helena. Não é nada, criança. Apenas deixe pra lá. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Posso ir sozinha até o ponto de ônibus agora. Vá em frente. Helena fez como Lúcia disse, mas não conseguia parar de pensar em como ela foi tratada injustamente. As semanas passaram rapidamente e Helena conseguiu se estabelecer muito bem. Ela não via Mariana há semanas e não estava prestes a se preocupar com alguém que ainda falaria mal dela. Seu dia começava bem cedo, pois ela precisava estar na clínica para organizar as coisas. Ela começava revisando os arquivos dos pacientes e preparando as consultas da manhã. Enquanto tomava seu café gelado, começava a planejar certos horários para Diego Feist, o médico-chefe. Ele a fazia fazer parte do trabalho de seu assistente há algum tempo, não que ela reclamasse. Durante toda a manhã, ela ajudava as enfermeiras e alguns médicos buscando registros e preparando salas de exame. Não foi até seu estômago roncar que ela se lembrou que não havia comido nada sólido, então se dirigiu à cafeteria onde outros funcionários estavam.
Enquanto Helena equilibrava sua bandeja, procurando um lugar tranquilo na cafeteria, avistou Lúcia não muito longe de onde ela estava. Todos se reúnam, tem um anúncio importante, o médico-chefe anunciou, chamando a atenção de todos na cafeteria. Os olhos de Helena encontraram os de Lúcia, que fez sinal para que ela se aproximasse. Diego limpou a garganta, examinando a sala com um olhar presunçoso. Como vocês sabem, a reputação de nossa clínica depende da confiança e integridade. Infelizmente, descobri uma traição dessa confiança. Uma série de suspiros ecoou pela cafeteria, junto com murmúrios de outros. Eu também fiquei chocado, porque não fazemos isso aqui. Todos sabem que defendemos a verdade. Isso me fez fazer uma pequena investigação e parece que a gentileza excessiva de Helena era apenas um disfarce para nos enganar. Ela tem roubado de nós todo esse tempo. Outra rodada de suspiros ecoou pela sala enquanto ela sentia os olhares penetrarem seu corpo. Seu rosto queimava de raiva, mas ela permaneceu congelada, incapaz de dizer uma palavra. Diego sorriu com desdém. Tenho certeza de que alguns de vocês estão chocados, mas eu não. Eu vi seu comportamento excessivamente amigável, sempre tentando chamar a atenção. Ele olhou ao redor da sala com um sorriso presunçoso no rosto. Eu queria demiti-la, mas acho que essa é uma maneira melhor. Helena ficou paralisada, sua bandeja ainda apertada na mão enquanto as palavras de Diego pairavam no ar. A cafeteria ficou em silêncio enquanto todos os olhos estavam nela. O olhar de Diego se demorou nela, esperando uma reação, mas a expressão de Helena permaneceu neutra. Ela simplesmente balançou a cabeça. Sem dizer uma palavra, virou-se e saiu, ainda com a bandeja na mão. A sala explodiu em sussurros e murmúrios, mas Helena não se abalou. Ela atravessou as portas, deixando a cafeteria e seus olhares críticos para trás. Seus passos eram medidos enquanto caminhava até sua estação, ainda em silêncio. Helena, espere, ela ouviu Lúcia chamar, mas não diminuiu o ritmo nem olhou para trás. Ela desapareceu nos corredores do hospital, deixando tudo para trás. Seu silêncio fez todos pensarem que ela realmente era responsável pelo roubo dos suprimentos médicos, mas ela não se importava. A partir daquele dia, ela recebeu comentários maldosos, olhares de pena e rudeza de algumas enfermeiras. Algumas delas não permitiam que ela lhes desse nenhum dos registros médicos necessários porque, segundo elas, não queriam que as informações de seus pacientes fossem roubadas. Lúcia e outras enfermeiras fizeram questão de deixar claro que a apoiavam e não permitiriam que esse médico-chefe manchasse sua imagem. Elas não sabiam o motivo pelo qual Helena permitiu que as pessoas acreditassem que ela roubou os suprimentos médicos. Apenas algumas semanas após sua chegada, ela havia notado que havia fundos retirados da conta da clínica que não eram usados para nada. Não era como se ela tivesse planejado verificar, mas os arquivos caíram em sua mesa porque Diego, o médico-chefe, queria usá-la como sua assistente novamente. Ela ligou para Caio e contou sobre suas descobertas. Ele, por sua vez, disse-lhe para ficar quieta para não permitir que ninguém descobrisse quem ela era. Isso não era um problema para Helena agora que havia sido acusada. Diego trouxe muito trabalho para sua mesa, querendo que ela reclamasse, mas como sempre, ela lhe dava um sorriso doce. Ele não sabia que estava ajudando-a, seus ouvidos estavam sempre abertos para ouvir qualquer fofoca ou informação que as enfermeiras trocavam entre si. Foi assim que ela confirmou que algumas enfermeiras estavam recebendo mais pagamento porque o médico-chefe gostava delas, enquanto outras recebiam migalhas. Sem que elas soubessem, o ferro seria batido enquanto estava quente, então ela só tinha que esperar o momento certo antes de fazer qualquer coisa. Uma oportunidade certamente se apresentaria em breve. Tudo o que ela tinha que fazer era esperar. Mas não era fácil simplesmente ficar parada quando ela podia simplesmente romper em ação, dizendo que era filha de Carlos. Pai, queria que você ainda estivesse aqui. Talvez tudo isso fosse resolvido de forma limpa. Sinto sua falta, ela murmurou para seu pai, onde quer que ele estivesse. Na sexta-feira à noite, após o trabalho, Helena caminhava ao lado de Lúcia, que reclamara mais cedo que podia ir sozinha até o ponto de ônibus. Ela imediatamente disse que iria decidir se ela gostasse ou não. Meu neto estará por perto para passar o fim de semana comigo. Ele finalmente está tirando uma folga daquele trabalho estressante em finanças para passar um tempo de qualidade com sua velha avó. Lúcia sorriu como se tivesse acabado de ganhar os melhores lugares no cinema. Ele é um rapaz tão doce, sempre me deixando orgulhosa.
Helena sorriu, familiarizada com o carinho de Lúcia por seu neto. Como ele está? Ainda trabalhando duro? Sim, ele está bem, mas me preocupo com ele. Ele é tão focado em sua carreira, nunca tira tempo para si mesmo ou para uma vida social, por assim dizer. Helena riu ao ouvir sobre não ter tempo para a vida social. Quer dizer que ele ainda não se estabeleceu? Não, e isso me preocupa. Ele tem 27 anos, Helena. Quando ele vai encontrar uma boa moça e me dar bisnetos? Dê tempo a ele, Lúcia. Ele encontrará alguém especial. Lúcia balançou a cabeça. Espero que sim. De qualquer forma, quero fazer seu bolo favorito e alguns doces. Ele ainda tem um dente doce, assim como seu avô. Adoraria ajudar você a assar, Lúcia. Seria divertido. Faz muito tempo desde que fiz algo assim. E incomodar você de novo? Não, você deveria descansar, já que tem o fim de semana de folga. Helena suspirou, apertando sua bolsa. Você pode simplesmente me permitir fazer algo por você uma vez? Toda vez você quer que eu descanse e não faça nada. Por que você não joga jogos ao ar livre amanhã? Helena lançou um olhar para Lúcia, que sorriu apontando para o ponto de ônibus. Não houve mais discussão sobre isso enquanto Lúcia se dirigia para esperar o ônibus. No dia seguinte, Helena estava diante do belo bangalô que ostentava uma fachada alegre em amarelo, complementada por canteiros de flores bem cuidados e um gramado verde limpo. Um caminho sinuoso de pedra levava à porta da frente, decorada com uma guirlanda acolhedora. Ela admirou a visão da casa alegremente antes de se aproximar para bater. Sua batida foi atendida por uma Lúcia surpresa, que abriu a porta usando um avental empoeirado de farinha ao redor da cintura. Essa era exatamente a expressão que eu sabia que você faria. Esqueça isso, como você chegou aqui? Tenho certeza de que não descrevi onde moro. Helena sorriu involuntariamente. Perguntei à enfermeira Teresa e ela generosamente me deu seu endereço. Ela também disse algo como você é tão famosa que encontraria o caminho rapidamente. O ponto. A expressão de Lúcia ficou envergonhada. Bem, suponho que não posso mandá-la embora. Entre, querida. Ao entrar, seu nariz logo captou os aromas tentadores de doces e café fresco que a lembraram de seu pai. Seus olhos começaram a se encher de água quase imediatamente. O que há de errado? Você está bem? As lágrimas correram sem vergonha enquanto Lúcia a abraçava. Quando ela abriu a boca para falar, avistou uma foto na parede e teve que piscar para ter certeza de que não estava alucinando. Como você tem essa foto? Era você há anos atrás? Lúcia olhou para onde Helena estava olhando e assentiu, se perguntando como isso estava relacionado às suas lágrimas. Eu tenho uma foto exatamente igual. Meu pai disse que era a foto da minha babá e que éramos muito próximas. Espere, quem é seu pai? Carlos Silveira. Lúcia deu um passo para trás em choque, seus olhos se arregalando. Ela olhou novamente para a mulher à sua frente, refletindo sobre o que ela acabará de dizer. Foi então que tudo se encaixou. Helena. Carlos Silveira foi o homem que me deu um emprego como enfermeira quando eu precisava. Como não reconheci você depois de cuidar de você por tanto tempo? Helena começou a chorar novamente enquanto caminhava até Lúcia e a abraçava apertado. Eu também não te reconheci. Oh, criança, sinto muito pela morte dele. Sinto muito mesmo, Lúcia sussurrou em seus ouvidos enquanto Helena continuava a deixar todas as suas lágrimas saírem. Elas ficaram nessa posição por um tempo antes de Helena se afastar. Seu pai era como um filho para mim. Eu perdi o meu em um acidente anos atrás, mas seu pai preencheu esse vazio até sua morte. Sinto muito, Lúcia. Posso tomar um café? Claro, vamos para a cozinha. Lúcia levou Helena para a cozinha, onde ela viu um balcão coberto de farinha e tigelas de mistura que revelavam que Lúcia havia começado a assar. Não ligue para a bagunça. Estou fazendo o bolo de chocolate favorito dele e alguns biscoitos de açúcar. Lúcia serviu um pouco de café em uma xícara rosa e gentilmente a colocou nas mãos de Helena. Obrigada, Lúcia. Helena tomou um gole e suspirou sonhadoramente. Meu pai adorava café fresco toda manhã. Ele fazia para si mesmo. Só quando fiquei mais velha é que ele me permitiu tomar um pouco. Ele sempre foi assim.
Eu me lembro. Mas me diga, seu pai é dono da clínica. Por que você está trabalhando como auxiliar de registros médicos? Você deveria assumir. Lembro que seu pai me disse que você estava na faculdade de medicina. Helena tomou outro gole de seu café, deixando-o girar em sua língua. Não posso assumir até descobrir quem está por trás das atividades fraudulentas na clínica. Foi por isso que você decidiu se juntar como funcionária e ver por si mesma? Helena sentiu, prestes a falar quando houve uma batida na porta. Lúcia rapidamente se desculpou e de repente havia uma voz masculina que ecoava pela sala, significando que seu neto havia chegado. Certificando-se de que estava apresentável, ela caminhou até a sala de estar para encontrá-los abraçados. Quando se separaram, o homem se endireitou e seus olhos se encontraram. Oi, você deve ser Helena. Ela não parava de falar sobre você recentemente. Perdoe meus modos, sou Tiago. Ele estendeu a mão para um aperto de mão e ela pegou. O que ela não esperava era que Tiago fosse tão bonito que até mesmo o aperto de mão fez seu interior se transformar em geleia. Helena não planejava passar seu fim de semana saindo com Tiago, o neto de Lúcia, mas simplesmente aconteceu. Ele a levou a um parque de diversões no domingo, depois do qual voltaram para a casa de Lúcia para um almoço rápido. Por um momento, ela desejou que o fim de semana pudesse durar mais do que já durava. Ela não conseguia se lembrar da última vez que havia rido tão sinceramente, mesmo antes da morte de seu pai. No entanto, o dia seguinte chegou rapidamente, deixando-a querendo mais do fim de semana, mas ela tinha que encarar a realidade, pois deveria estar no trabalho. Ela já estava em sua mesa no horário habitual com seu café gelado, organizando alguns arquivos, quando duas enfermeiras a cumprimentaram antes de parar perto de sua mesa. Eu te disse que ela era a namorada dele, mas você não acreditou. Você viu as roupas que ela usava? Deve ter gasto uma fortuna nela. A primeira enfermeira riu como uma colegial. Eles estavam literalmente por toda parte um do outro há pouco, apesar de ser tão cedo. Acho que o nome dela é Mariana ou algo assim. Não é da minha conta, não quero problemas com ele. A primeira enfermeira suspirou, olhando na direção da entrada da clínica. Vamos ver se eles ainda estão lá. Enquanto elas se afastavam em direção à entrada, Helena ficou um pouco curiosa sobre a namorada de Diego. Vendo que ela poderia apenas dar uma olhada rápida e voltar, ela se dirigiu à entrada. Ela nem havia chegado lá quando suas pernas congelaram no lugar. Lá estava ela, Mariana, a esposa de seu falecido pai e sua madrasta, dando beijos nos lábios do médico-chefe Diego Feist. Diego a segurava tão apertado como se não pudesse deixá-la ir. Suas pernas se sentiram tão fracas que ela não confiava que pudessem levá-la de volta à sua mesa. Se eles estavam tão íntimos assim, significava que isso vinha acontecendo há muito tempo, mesmo antes da morte de seu pai. Mariana não estava em casa há semanas, o que significava que ela definitivamente estava ficando na casa de Diego. Ela fechou os olhos por um minuto e voltou para sua mesa. Algo precisava ser feito. Ela pensou muito sobre o que fazer, mas nada de importante veio à mente. Se ela confrontasse Diego em particular, ele faria de tudo para calá-la e provavelmente colocaria mais acusações contra ela. Havia certas coisas que ela também notou sobre as atividades que aconteciam na clínica. Sua posição tornava possível revisar os arquivos dos pacientes, e ela notou algumas cobranças excessivas por procedimentos desnecessários. A conta de um dos pacientes por uma simples consulta foi inflada com testes e medicamentos caros que o paciente não precisava. Uma vez ela teve a oportunidade de estar em uma reunião onde um novo medicamento foi promovido na clínica. Só depois ela descobriu que havia um contrato lucrativo entre a clínica e a empresa farmacêutica, com incentivos para cada prescrição. Isso não era do conhecimento das enfermeiras e de alguns outros médicos. Diego estava realmente no centro de tudo isso. Ela se lembrou de quando uma nova enfermeira foi trazida para trabalhar e ela observou como a enfermeira estava lutando para administrar um simples medicamento. A princípio, ela pensou que era devido ao nervosismo, até que Lúcia lhe disse que ela era prima de terceiro grau de Diego e que a garota era claramente inexperiente. Lúcia havia informado anteriormente sobre uma ocasião em que houve discrepâncias no arquivo de um paciente e como o médico admitiu mais tarde ter alterado os registros para encobrir o erro médico. E ele não foi punido nem nada do tipo. Havia coisas que ela precisava resolver o mais rápido possível.
Ela pegou seu telefone e rapidamente enviou uma mensagem para Caio, pedindo que ele aconselhasse. Ele era uma pessoa em quem ela podia confiar porque seu pai realmente confiava nele. Você está bem? Vi você distraída há pouco, uma das enfermeiras perguntou quando estava prestes a passar por Helena. Helena sorriu enquanto seu coração se aquecia com a forma como as pessoas ainda se preocupavam com ela. Estou bem, obrigada. A enfermeira assentiu e seguiu seu caminho. Desde o incidente na cafeteria, algumas enfermeiras lhe davam ombro frio, enquanto outras a verificavam de vez em quando. Parecia que elas sabiam que ela não havia feito o que foi acusada. Ela continuou suas atividades diárias, certificando-se de ter os relatórios e arquivos corretos. Era a hora do almoço quando seu telefone vibrou no bolso. Verificando-o, ela sorriu. Caio havia mandado uma mensagem dizendo que estaria na clínica em breve. Segundo ele, quase todos os funcionários o conheciam como o advogado de Carlos e também como a pessoa responsável por qualquer coisa envolvendo lei e tribunal. Sua presença era muito importante para o que aconteceria em breve. Os minutos seguintes passaram e ela o encontrou na entrada da clínica. Você falou algo sobre informar a todos. Temos que chamar uma reunião ou o quê? A cafeteria está bem cheia agora. Vamos usar isso a nosso favor. Aqueles que não estiverem lá receberão as notícias a tempo porque haverá muitas conversas paralelas. Eles se dirigiram à cafeteria e Helena podia sentir os olhos de todos sobre eles. Bom dia a todos, posso ter sua atenção? Caio esperou, deixando que a atenção deles se voltasse apenas para ele. Tenho certeza de que muitos de vocês sabem quem eu sou. Se não sabem, sou o Sr. Caio Thompson, advogado do falecido Sr. Carlos. Não pretendo tomar muito do seu tempo, mas o Sr. Carlos deixou um testamento declarando que todas as suas propriedades fossem dadas à senhorita Helena. A cafeteria quase silenciosa tornou-se mais barulhenta do que nunca devido à notícia chocante. Isso não é possível. A filha de Carlos não pode ser Helena, tenho certeza disso. Não sei o que vocês estão tramando, Diego avançou para Helena e Caio, bufando. Você se incomodou em verificar a mesa dele desde sua morte? Você nem disse a ninguém para limpar o escritório dele. Eu sou Castro e seu testamento está escrito aqui, com sua caligrafia e assinatura. A sala toda ficou quieta novamente, os murmúrios diminuindo enquanto esperavam para ver o que viria a seguir. Os olhos de Diego se estreitaram. Isso não é possível. Carlos nunca deixaria a clínica para... Ele olhou para Helena com desdém escrito em todo o seu rosto. Você é apenas uma estranha alegando ser sua filha. Qualquer um pode falsificar um testamento. Asseguro-lhe, Diego, que isso é genuíno, disse Caio. Mostre-lhe o testamento novamente. Caio hesitou e então entregou o documento a Diego. Diego o examinou, verificando cada palavra repetidamente. Isso pode ser falso, Diego insistiu. A caligrafia de Carlos era distintiva. Eu a vi inúmeras vezes. Isso pode ser uma falsificação. O advogado do meu pai verificou a autenticidade do testamento, disse Helena. Você está apenas tentando proteger seus próprios interesses. A sala ficou em silêncio, aguardando a resposta de Diego. Seus olhos saltavam entre Helena e Caio, e ele suspirou com raiva. A filha dele acabou de se formar na faculdade de medicina. Você pode querer sair e ligar para Mariana. Ela seria capaz de explicar se sou filha dele ou não. Diego deu um passo para trás, percebendo que tudo aquilo era realmente verdade. Podemos ir a um lugar privado e conversar? Sua voz ficou submissa enquanto ele se aproximava dela. Diego, suas ações comprometeram o atendimento ao paciente e traíram o legado do meu pai? Você está demitido, com efeito imediato. A máscara de charme de Diego desmoronou, revelando um homem desesperado. Helena, por favor, podemos resolver isso. Farei qualquer coisa. Vou consertar tudo, prometo. Seu qualquer coisa o prejudicou pessoas inocentes. Você explorou esta clínica para ganho pessoal. É tarde demais para desculpas. Seu rosto ficou vermelho quando ele percebeu que seu charme havia se esgotado. Você vai se arrepender disso, Helena. Eu construí relacionamentos, conexões. Você não pode simplesmente me demitir. Espere, explique as acusações que você fez contra mim. Elas eram verdadeiras ou não?
Devo continuar sobre como a clínica financiou suas férias e nem sequer foi contabilizada? Você roubou meu pai do que ele construiu e ainda teve a audácia de ficar com sua esposa. Então, assista-me fazer isso. Enquanto os seguranças se aproximavam, Diego olhou ao redor e avançou em direção a Helena, mas os seguranças foram rápidos em afastá-lo dela. Você vai pagar por isso, Helena. Anote minhas palavras. Helena não se abalou. Não tenho medo de você, Diego. Você me subestimou pela última vez. Todos assistiram enquanto Diego era escoltado para fora da cafeteria e não podiam acreditar no que estava acontecendo. Entendo o choque e a confusão em torno da minha verdadeira identidade. Gostaria de explicar por que me disfarcei como uma nova funcionária. Este pode não ser o momento e o lugar, já que todos precisamos voltar ao trabalho o mais rápido possível. No entanto, vou dar uma explicação rápida. Ela respirou fundo antes de continuar. Após o falecimento do meu pai, recebi o testamento de Caio, que explicou que eu era agora a pessoa que assumiria a clínica. Acreditem, eu não estava nem um pouco interessada, porque ainda não estava acostumada com o fato de que meu pai estava morto. Mas quando me disseram que havia algumas irregularidades nos negócios da clínica, eu sabia que precisava agir. Assumindo uma nova identidade, pude observar e coletar evidências sem alertar os responsáveis. Helena fez uma pausa, examinando a sala. Fiquei horrorizada com a corrupção, negligência e exploração que testemunhei. Pacientes estavam sendo prejudicados e o legado do meu pai estava sendo manchado. Eu sabia que tinha que agir. As ações de Diego, em particular, eram alarmantes. Sua ganância e desrespeito pelo cuidado com os pacientes me obrigaram a tomar medidas drásticas. Trabalhando ao lado dele, reuni evidências de suas irregularidades. Entendo que alguns de vocês possam se sentir enganados ou traídos. Por favor, saibam que minha intenção nunca foi prejudicar ou manipular. Eu buscava proteger esta clínica, seus pacientes e o sonho do meu pai. Quando Helena terminou de falar, a sala irrompeu em aplausos estrondosos. Membros da equipe se levantaram de seus assentos, assobiando e torcendo. A tensão e o ceticismo se dissiparam e foram imediatamente substituídos por admiração e gratidão. O Dr. Patel, um médico respeitado, aproximou-se de Helena, sorrindo. Helena, sua coragem e determinação são inspiradoras. Você salvou esta clínica da ruína. Estou feliz que seu pai a tenha feito assumir. Estou ansioso para trabalhar com você em como fazer a clínica avançar. Um por um, várias enfermeiras e médicos a parabenizaram pelo esforço que ela colocou na investigação de tudo o que estava acontecendo. Helena ficou bastante surpresa com as reações que obteve. Ela esperava que eles tivessem sentimentos mistos, mas o que ela não sabia era que a maioria deles sabia o que Diego e alguns outros médicos estavam fazendo, mas por medo não podiam fazer nada. Ela ficou ao lado de Caio, observando enquanto a cafeteria ia esvaziando pouco a pouco. Até que saiu bem, eu acho, ela olhou para Caio, que sorria de orelha a orelha. Saiu sim. Deixe-me parabenizá-la por sua nomeação como nova diretora da Clínica Beira Rio. Deveria ter acontecido muito antes, mas acho que tinha que ser assim. Obrigada, Caio. Não teria sido possível sem sua contribuição. Ela fez um gesto em direção à porta, percebendo que ele provavelmente teria outras coisas para fazer. Não vou tomar mais seu tempo. Entrarei em contato sobre outras questões que precisaremos resolver. Eles caminharam para fora da clínica. Parabéns mais uma vez, Helena. Você merece isso, Caio sorriu enquanto se dirigia ao táxi que o esperava. Helena já estava voltando para a clínica quando ouviu alguém chamar seu nome. Ao se virar, era Mariana. Ela usava um vestido preto justo de couro com um decote em V que mostrava seu colo. Uma bolsa Hermes estava em seu ombro e ela calçava seus Jimmy Choo. Seus olhos se arregalaram em alarme enquanto sua voz tremia levemente. Helena, o que você está fazendo aqui? Eu poderia perguntar a mesma coisa, Mariana. O que você está fazendo aqui? Porque sei que você nunca veio ver meu pai quando ele estava vivo. O que você quer dizer? Estou apenas perguntando porque você deveria estar na faculdade. Por que você ainda está aqui? Helena sorriu, balançando a cabeça. Se você tivesse vindo a casa uma vez sequer, saberia que eu nunca saí. Mas percebi que você deve ter estado curtindo na casa do Diego.
Essa é uma acusação muito dura. Eu só conhecia Diego de muito tempo atrás e não voltei para casa porque me lembrava muito de Carlos. Guarde sua história para outra pessoa, Mariana. Me diga, por que você o beijaria como se não houvesse amanhã? Você nem teve vergonha de beijá-lo em público. Também verifiquei a conta da clínica e descobri que ele estava te enviando dinheiro dos fundos da clínica, mesmo antes do meu pai adoecer. Mariana olhou para os lados, colocando a mão na cabeça. Não é o que você está pensando. Deixe-me explicar. A mesma coisa que seu namorado tentou fazer mais cedo. Não estou interessada, de qualquer forma. Helena juntou as mãos como se estivesse rezando. Tenho certeza de que você veio vê-lo. Você deveria ligar para ele, porque ele não trabalha mais aqui. Mariana de repente se aproximou de Helena, segurando suas mãos. O que você quer dizer com ele não trabalha mais aqui? Ele é o diretor desta clínica. Ele não é mais, Mariana. Meu pai deixou a clínica para mim em testamento. Eu sou a nova diretora agora. Por favor, diga a ele para vir buscar seus pertences antes do fim da semana. Se ele não vier, acabarão no lixo. Ela se virou em direção à clínica, entrando e deixando Mariana atordoada demais para dizer uma palavra. Uma semana se passou desde os eventos tumultuosos na clínica. Helena havia conseguido expulsar Diego e Mariana com sucesso, e um senso de calma havia retornado. Ela começou seus deveres executivos após toda a questão ser resolvida. Convocou uma reunião no fim de semana passado, onde houve uma série de discussões sobre como melhorar a clínica e também o bem-estar da equipe. Sabendo que era impossível fazer tudo sozinha, ela também pediu conselhos. O fim de semana ficou ainda melhor quando Tiago perguntou se ela poderia se juntar a ele para jantar. Ela concordou rapidamente, sabendo que era algo que ela queria muito. Ele lhe deu vários conselhos sobre como gerenciar os fundos da clínica, iniciar poupanças compulsórias para funcionários e como calcular lucros. Uma coisa que a impressionou sobre ele foi a maneira como ele a ouvia. Ele nem sequer a interrompia uma vez, em vez disso, esperava até que ela terminasse antes de fazer perguntas. Era outra nova semana e ela estava preocupada com uma coisa. Quando ela disse a Mariana que era a nova diretora, ela não quis dizer realmente. Havia muitas coisas que precisavam ser colocadas em ordem, coisas que ela sentia que não podia lidar. Lúcia, posso falar com você por um momento? Helena perguntou, parada na entrada da sala onde Lúcia estava cuidando de um paciente. Lúcia olhou para a porta, assentindo. Claro, Helena. Tenho pensado, com a nova direção da clínica, gostaria de oferecer a você a posição de médica-chefe. As mãos de Lúcia ficaram suspensas no ar enquanto ela piscava os olhos como se não estivesse vendo direito. Eu? Médica-chefe? Oh, Helena, você está brincando. Eu não sei nada sobre ser médica-chefe. Afinal, não é meu nome no testamento, é o seu, querida. A expressão de Helena permaneceu séria. Estou completamente séria, Lúcia. Você é uma médica excepcional e a equipe a respeita. Lúcia balançou a cabeça, ainda rindo. Estou lisonjeada, mas não sou adequada para um papel tão importante. Estou feliz sendo faxineira, lembra? Lembre-se que meu pai confiava em você para ser enfermeira. Agora estou confiando em você para fazer melhor. Acredito que você pode fazer melhor do que naquela época. Lúcia parou completamente o que estava fazendo, dando a Helena sua total atenção. Faz muito tempo desde que isso aconteceu, querida. Estou falando sério quando digo que não sou adequada para isso. Helena viu sentido no que Lúcia estava dizendo. Os tempos haviam mudado e ela não poderia assumir o papel como poderia ter feito antes. Estou sempre aqui, querida, se houver algo em que você acredite que precisa de ajuda. Venha aqui, farei o meu melhor para ajudar de qualquer maneira que puder. E quanto a Tiago? Discutimos como gerenciar as finanças da clínica, mas não sou tão boa nessa área. Precisaria da ajuda dele. Lúcia sorriu. Vocês dois são como duas ervilhas em uma vagem. Estou tão orgulhosa do que vocês compartilham, Helena. Ele mencionou algumas maneiras como poderia ajudar, então sugiro que você trabalhe com ele nesse aspecto. Dessa forma, não haveria tanta carga de trabalho para você. Agora vá, tenho certeza de que você tem coisas para fazer.
Helena fez uma pequena dança da vitória antes de entrar na sala e dar um abraço em Lúcia. Verei o que pode ser feito. E não sinta muito minha falta. Ela saiu da sala com o telefone na mão, mandando uma mensagem para Tiago sobre os últimos desenvolvimentos. Eles formavam uma ótima dupla. 6 meses depois, Helena estava diante do espelho, observando seu vestido de noiva brilhar sob a luz suave. Ela olhou para seu reflexo, pensando em como os últimos 6 meses passaram. A transformação da clínica para se tornar conhecida mundialmente devido a várias cirurgias realizadas pelos cirurgiões excepcionais. A decisão de Lúcia de parar de trabalhar como faxineira e finalmente descansar. O apoio inabalável de Tiago e sua própria jornada pessoal. Houve momentos em que parecia que ela se afastava de todos devido ao estresse, mas Tiago, seu homem sempre paciente, a chamava de volta calmamente. Em certo ponto, Diego realmente cumpriu suas ameaças, indo a outras clínicas e tentando estragar o relacionamento que a clínica Beira Rio tinha com elas, mas ficou muito desapontado. Ela poderia ter tomado medidas legais contra ele e Mariana após o incidente, apenas para ter um fechamento, mas não valia a pena. Seu pai não teria querido isso. Seus olhos baixaram para o anel em seu dedo, uma deslumbrante aliança de platina desenhada com um diamante radiante e 2 safiras menores. As safiras a lembravam de como seu pai brincava com ela com glitter, sem se importar com os que ficavam em seu corpo. Ela frequentemente se lembrava de suas memórias de infância desde que seu pai morreu. Doía-lhe que ele tivesse desperdiçado seu tempo e esforços com Mariana, que nunca mereceu nada disso. Enquanto ela olhava para o anel, um nó se formou em sua garganta. Ela se lembrou das lutas, lágrimas e triunfos que enfrentou durante esse curto período. Ele não estava lá fisicamente, mas era como se ele estivesse guiando-a a cada passo do caminho. A visão de Helena ficou turva e ela lutou contra as lágrimas. Ela se lembrou do dia em que confrontou Diego e Mariana, do momento em que reivindicou seu lugar de direito na clínica. Não parecia que ela sobreviveria a todos aqueles momentos, mas ela sobreviveu, e melhor do que qualquer um poderia imaginar. Com um suspiro profundo, Helena levantou o olhar. Pai, sua menina está indo bem. Eu realmente queria que você estivesse aqui para me levar pelo corredor, como um pai orgulhoso faria. Ela deu uma última olhada no anel, as safiras brilhando como os olhos de seu pai. Continuarei deixando você orgulhoso, pai. Eu prometo. Com um último olhar para si mesma no espelho, ela pegou seu buquê e saiu do quarto. Menos de 1 hora depois, ela compartilhava um beijo com o amor de sua vida. Até ficarmos velhos e nossos cabelos ficarem grisalhos, estaremos juntos, Tiago a beijou novamente, segurando-a em seus braços. Ela encontrou a única pessoa que a conhecia como ela queria, alguém que a ouvia mesmo quando ela não falava, alguém que derrubaria cada montanha se ela pedisse. Até ficarmos velhos, ela murmurou para si mesma, abraçando-o com força. Meses atrás, se lhe dissessem que ela se sentiria tão em paz, ela não teria acreditado nem um pouco. A vida foi boa para ela.